Olá, olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui, não é? Passei somente para fazer uma live rápida no que diz respeito aqui sobre o funeral do nosso patriarca ali, não é? É considerado sim patriarca. Quando alguém já chega a 73 anos, é considerado sim patriarca, não é? Em termos esses, da sua história, não é? Da sua história, em termos esse do seu percurso, não é? Como muitos não sabem ou não querem saber, o que nos traz as redes sociais, o que nos traz as redes sociais, traz-nos também aqui alguns aprendizados aqui em termos esse de pesquisa. Pesquisando, pesquisado, não é? Quem foram essas figuras, o que é que eles fizeram, não é? Isso cada um de nós pode fazer porque ultimamente as redes sociais nos traz tudo, é como fosse uma espécie de biblioteca, parece que não. E o que me trouxe aqui hoje, eu já teria falado um bocadito, obrigado por algumas pessoas terem assistido, não é? Por terem assistido, soubemos nós que, não é? Desde o falecimento do Charles Bois-Potty, não é? As nossas mídias tradicionais, não é? Que é a TPA, a TV Zimbo e por aí fora, a TPA1, TPA2, a momento nenhum, não é? Tem se empenhado ou tiveram, não é? Se empenhado, não é? No caso da morte do Charles Bois-Potty. Não é? É preciso que todos nós façamos uma reflexão profunda. Não importa quem ele foi, o que ele fez, não é? Já não é o momento da gente crucificar, porque temos visto aqui muita gente a crucificar, não é? Pós a morte, não é? Do Charles Bois-Potty, não é? Muitas das vezes essas figuras, não é? Tiveram em contacto direto, não é, com o Charles Bois-Potty em busca esse de alguns trabalhos esses espiritual, não é? Como ele muitas vezes teria dito, não é? Como muitas das vezes ele já teria dito, mencionado também nomes esses de vários músicos e cantores, líderes religiosos e por aí fora, não é? Políticos que muitas das vezes passaram na sua clínica, como ele chamava, não é? Em busca esse de tratamentos esses espiritual, não é? Como também algumas pessoas ali que por sua vez têm estado envolvido, não é? Em termos esse de, não é? Fazer trabalhos esses, como é que eu posso dizer, trabalhos esses de sacrifício, que muitas das vezes nós temos acompanhado, né? Por isso é que eu tenho dito aqui muitas das vezes que há coisas podres que no outro hora tiveram escondidos, ultimamente têm aparecido aqui, não é? De tal forma, e nós queremos tudo normalizar. Soubemos nós que antes de Charles Bois-Potty, não é, se tornar um espiritualista, não é? Ele teve outras dinâmicas, né? Ele teve outras experiências em termos esse, não é, profissional, como taxista, como eu já teria mencionado ali, como professor, não é? Que se dedicou durante tempos, não é, na área essa da educação, não é? E esta
E esta minha chamada de atenção não vai só diretamente para os músicos e nem somente para, não é, as televisões ou páginas essas, não é? Páginas essas, mas também vai diretamente para o Ministério da Cultura e, ao mesmo tempo, também o Ministério da Educação, porque é necessário, não é? É necessário darmos importância àqueles que fizeram parte de alguns processos esses históricos em Angola. E um deles é Charles Boaporti, não é? Eu não sou a pessoa certa para poder falar quem ele foi, não é? Quem ele foi, não é? Quem foi essa figura do Charles Boaporti? Essa é a segunda vez que eu vou fazer live, não é? E hoje também será a última vez, porque foi enterrado hoje, então nós temos mesmo que respeitar, não é, o estado de espírito, não é, da família. Mas o que me fez fazer aqui essa live hoje é aquilo que eu venho assistindo desde segunda-feira, que o Charles Bois, não é, faleceu, não é? Então nós temos acompanhado aqui alguns movimentos, não só em termos esses do tratamento que lhe foi dado, mas também em termos esses da preparação do velório, não é? Até o funeral do senhor Charles Boaporti. Eu sou uma figura essa que facilmente, não é, me comovo com algumas situações, mas eu não queria estar só calada, não é? Resolvi hoje novamente falar sobre essa situação. Não é? Charles Boaporti, como muitos sabem, não é? Charles Boaporti foi uma figura importante para o nosso país. Parece que não. Em termos da educação também, não é? Como muitos já sabem, professor, e dedicou-se então também em algumas línguas essas, não é, nativas e não só, não é, como inglês e por aí fora. Não só francês, como professor de francês, mas também como, não é, o mentor esse dos primeiros táxis que apareceram em Angola, não é? É uma figura, assim, importante de destaque para o nosso país. O porquê que eu venho cá chamar novamente a atenção sobre isso? Não é? É o silêncio que tem havido aqui dentro dos programas esses, não é, de televisão pública de Angola, não é? Sabemos nós que noutra hora, já teria falado aqui que noutra hora também Charles Boaporti foi militante não é, do MPLA por muitos anos e posteriormente então também teve deste lado pós ao processo das eleições de 2022, onde por sua vez começou então a inclinar-se em apoiar o Partido UNITA em termos do projeto, não é, do projeto Frente Patriótica Unida, onde por sua vez ele fez campanhas, ele incentivou, não é? Nós acompanhamos quando ele teve nessa andância aqui a incentivar para que as pessoas pudessem, não é, dar voto de credibilidade ao Partido UNITA, não é? E o que me espanta aqui, deixa-me mesmo triste, não é? Eu fui uma pessoa que, não é, se empenhou, deu a sua cara. É aquilo que ele já teria dito. Eu não sou uma figura, não é, para ser usada dentro dos partidos como cantores para participar em campanhas. Sou alguém que estou aqui para marcar a diferença em termos da mensagem, porque é aquilo mesmo que ele fez em termos de mensagem, não é? Foi um mensageiro também. Parece que não, que as pessoas têm estado aqui em algumas, como é que eu vou dizer, algumas pessoas por vezes têm tendência de darem assim uma pequena recaída na demência, sabe? Esquecem-se exatamente o que é que essas pessoas já fizeram, né? Principalmente com as nossas figuras, estou a falar grandes figuras, essas que marcaram a diferença, não são essas figuras aqui do brincadeira, mas aquelas figuras que marcaram a diferença, né, que deram de tudo para que o processo de paz então pudesse ter também, não é, como é que eu vou dizer, e uma delas é o Charles Boaporti. Parece que não. Vamos estudar, vamos visitar, não é, quem foi o Charles Boaporti.
Por isso que eu teria dito aqui um bocadito sobre a jamba. Não é? Quando em alguma situação ali do debate, o deputado Sapinhala teria dito que a jamba foi, não é, ou era um espaço onde as pessoas circulavam com normalidade. Não era. As pessoas que circulavam somente na jamba são pessoas essas permitidas, né, para circularem naquele espaço como pessoas essas convidadas e por aí fora. Quanto à questão das pessoas normais, não é? Muitas das vezes essas pessoas foram impedidas de não circularem, não é? Por isso é que na altura dizia-se circulação de pessoas e bem, tanto quanto essas restrições, não é? Teríamos também em Luanda, como também na Jamba também havia essa restrição. Então, eu quero voltar novamente aqui para o Cheikh Lisboa Poti. Cheikh Lisboa Poti, não é, foi uma figura que marcou a diferença em termos esses políticos, em termos esses de acordos, em termos não é, de conversação entre várias figuras como Ordem Roberto, não é, na altura também o Mobutu, não é, porque ele conseguia mais ou menos estar em algumas situações ali, não é, porque ele é uma pessoa, não é, foi uma pessoa especial que sabia lidar muito bem, que sabia, não é, articular muito bem as palavras, não só em francês, mas também em inglês e por aí fora, não é? Cheikh Lisboa Poti marcou a diferença em termos da figura do Jonas Savimbi, José Eduardo dos Santos, Ordem Roberto, né? E por aí fora. Muitas das figuras conheceram exatamente quem era o Cheikh Lisboa Poti, não é? O porquê deste meu descontentamento em termos do reconhecimento. O reconhecimento, não é? Houve falha aqui em termos esses de reconhecimento. Tudo bem, as pessoas vão dizer que ele foi condecorado. Ainda bem que ele foi condecorado, caiu nesta deixa de ser condecorado antes de morrer. Porque o Cheikh Lisboa Poti não é mais um jovem. Cheikh Lisboa Poti, não é, já tinha mais ou menos ali 73 anos. Cheikh Lisboa Poti foi testemunha de muita coisa, muitos acontecimentos, não é? Não só em Angola, mas também em outros países. Não é? Quando nós olhamos aqui para a figura do Cheikh Lisboa Poti, como é que ele foi tratado pós a morte dele, não é? Como é que ele foi tratado pós a morte dele, não é? É preciso que nós angolanos, não é, façamos mesmo reflexão profunda. Quando nós falamos sobre, não é, sobre perdão, não é? O perdão não pode vir somente de cima, tem que vir de baixo para que esse perdão então seja trabalhado no seu devido, não é, no seu devido sentido, não é? Quando nós falamos sobre o perdão, não é? O perdão não deve ser só usado como palavras essas vazias, não é? Temos que meter em prática, porque a sociedade angolana está perdida em todos os campos, tanto quanto na área essa da música, tanto quanto na área essa, não é, da educação, não é, tanto quanto em outras áreas também, não é? Em termos espiritual também a sociedade angolana está perdida, porque nós somos um povo que não demos importância à nossa cultura, nós abandonamos a nossa cultura, nós sacrificamos os outros por terem feito as suas escolhas, não é? Como soubemos que o Cheikh Lisboa Poti, não é? O Cheikh Lisboa Poti foi um especialista, assim, um médico, não é? Um médico, como eu já teria dito em outra live, não é? Mas também não deixou de ser um especialista em termos esses de ciências, não é? Ciências essas ocultas, não é? Também foi naturopata, então é preciso que as pessoas saibam exatamente quem foi para que ele fosse condecorado, não é? O porquê que ele foi condecorado, não é? Nós não devemos comparar, não é, as nossas, como é que eu posso dizer, os nossos percursos igualmente como esses cantores que estão a chegar agora, não.
não há como comparar um Charles Lisboa Poti com um K2, com um Sibem. O Sibem tá no tempo dele, o Charles Lisboa também foi no tempo dele, e por aí fora, outros coduristas também foram no tempo dele, e por aí fora, em termos esses, não é? Em termos esse de construção, não é? Em termos esse de construção, não é? No que diz respeito sobre as suas atividades, marca a diferença. Charles Lisboa Poti, vamos mesmo fazer os possível de tirar o chapéu, não é? Quem foi Charles Lisboa Poti? E aquilo que eu já tinha dito, não é? Não significa que o falar português arranhado seja visto como uma pessoa mal informada, porque é isso que muitas das vezes as pessoas querem balancear, não é? Quando nós falamos sobre a morte do Charles Lisboa Poti, não é? A área a área da música tentado, não é? Tentado aqui em balanço, né? Quem são essas figuras que representam aqui a música angolana? Quem são essas figuras, né? O porquê que essa classe nunca, a momento nenhum, tem sido, não é, tem sido representadas ou em momentos esses, não é, de perdas de vida. Nós estamos a falar de perda de vida, essa não é de alguém que uma referência, que é o Charles Lisboa Poti. Charles Lisboa Poti, não é? Charles Lisboa Poti, não é? É uma figura que vai marcar a diferença, assim, deixa também a sua obra em termos esses de música, em termos esses de conhecimento, em termos esses da sua resiliência, atitude. Charles Lisboa Poti, sim, não é? É uma figura de todos os tempos. Parece que não, na altura, quando não, eu comecei a ouvir o nome do Charles Lisboa Poti, eu era apenas uma criança. Era apenas uma criança, e sempre que eu teria me deparado com a figura do Charles Lisboa Poti, não é? Ao momento nenhum, o cara mudou até o momento da sua morte. Por isso é que muitas das vezes as pessoas, alguns jovens, teriam confundido, não é, a era do Charles Lisboa Poti com a era deles ultimamente nas músicas, né? O porquê que os músicos, os grandes músicos antigos, grandes revolucionários, nunca teriam lhes dado, não é, a maior importância em termos esses histórico ou em termos esses, não é, de reconhecimento no nosso país? Porque nós, não é, estamos cru, nós ainda não conseguimos perdoar, nós não conseguimos nos reencontrar. Quem nós somos? Quem nós somos? Para onde é que nós vamos? Não é? Nós temos que fazer um bocadito aqui, o voltar atrás para poder perceber quem nós somos. Não é? Olhando aqui pela figura do Charles Lisboa Poti, não é? Diante dos destaques de algumas páginas aqui, eu vou mencionar aqui quais são as páginas que estão que conseguiram mais ou menos fazer o seu trabalho perante ao velório ou, não é, ao funeral do Charles Lisboa Poti, que é em primeira mão, não é, que é a Platina Line, não é, que fez o seu trabalho, não é, que fez o seu trabalho. Vamos tirar mesmo aqui, vamos dar o chapéu, não é, a Platina Line, não é, a Angola também é uma página, essa também, Angola Memes, não é, que também fez o seu trabalho no respeito sobre, não é, as homenagens, não é, aos destaques aqui do Charles Lisboa Poti, e quer dizer, através dessas páginas é que nós temos conseguido alguns cortes ali, vídeos esses que nós temos partilhado também em determinadas pequeninas páginas nossas, que é o Facebook, YouTube e então TikTok, não é? Obrigado por aquelas pessoas que estão ali, não é, a visualizar o momento do funeral do mais velho Charles Lisboa Poti, né? Porque merece, não é, que as pessoas tenham mais uma vez, não é, essa imagem, não é, do seu último momento, não é,
de vida. Não é? Nós estamos a falar de uma figura que deveria ser dado importância, principalmente ao Ministério, não é? Principalmente ao Ministério aqui, não é? Da cultura, não é? Qual é o papel exatamente do Ministério da Cultura? Qual é o papel, não é? Qual é o papel, não é, do Ministério da Cultura, não é, em momentos como estes, não é? O que é que eles têm feito para que esses personagens sejam, não é, homenageados como manda a lei, como manda o processo? O que é que eles têm feito, não é? Então são questões essas que nós temos que nos perguntar, não é? Pelos vistos aqui, o que eu analiso é que existe aqui, como eu já tenho dito aqui, tanto quanto no ativismo e também não é, diante da música, existe aqui como é que se diz, os filhos, os enteados, não é, e os sobrinhos e os bastardos, né? Por isso é que uns são dados a maior importância e outros nem muito menos são dados, nem tidos, nem achados, não é, em momentos como estes. Nós estamos a falar do patriarca, sim, eu considero ele como um patriarca, sim, não é? Independentemente dos seus pontos de vista, o seu posicionamento, não é? E as pessoas só dão, não é? As pessoas só mostram aquilo que eles são. Quando, não é, enquanto vivo, não é, enquanto vivo, essas pessoas, não é, aproveitam-se da imagem, aproveitam-se da bondade das pessoas. Quando essas pessoas estiverem mortas, já não são tidas nem achadas, né? E eu entro mesmo aqui na classe do público, não é, do público da música que no outro hora, não é, no outro hora procurava os serviços não é, do Charles Bapoti em termos de trabalhos esses espirituais, né? Como por exemplo, como ele já teria dito ali, não é, as lavagens e por aí fora. Então, não sei se algumas pessoas tiveram alguma mágoa depois dele abrir aqui o leque de que, não é, a maior parte dos trabalhos que ele tem feito, ou que ele teria feito, não é, era especificamente com pessoas essas conhecidas e famosas e por aí fora, não é? Analisando também por esse lado, eu tenho certeza de que muitas dessas figuras tinham medo de aparecer no funeral, não é? Ou no velório do mais velho Charles Bois, não é? E aquilo que se está a dizer no que diz respeito sobre Charles Bois, não é? Charles Bapoti, não é? Charles Bapoti, não é? Charles Bapoti marcou a diferença na nossa vida, sim. Querendo ou não, marcou a diferença em tempo de paz, desacordos, marcou a diferença, não é? Charles Bapoti, se tivéssemos, não é, se tivéssemos bibliotecas essas organizadas e por aí fora, nós estaríamos aí consultar, não é, estaríamos aí consultar o percurso, quem foi, como muitos fazem aqui na Europa, muitas dessas bibliotecas, não é, são procurados para então consultarem como é que era a vida dos escravos, não é, nos séculos passados. Então também, não é, seria bonito, não é, se nós tivéssemos também, não é, o Charles Bois como uma pessoa não é, que fez parte de alguns processos aqui, não é, visitando os seus percursos, a sua história, não é, dentro de uma biblioteca, dentro de uma escola e por aí fora. É necessário visitarmos um bocadito aqui, não é, quem foi Charles Bapoti, não é, as figuras, as fotografias contam a história por si. As pessoas deveriam visitar, as pessoas deveriam se preocupar, saber exatamente quem foi essa figura. Não só falar que o Charles Bapoti não tinha que ser condecorado. Tudo bem, nós estamos em uma fase muito complicada, né? Vivemos em uma situação péssima em termos de governação,
mas é preciso olharmos também para aqueles que no outro hora marcaram a diferença, né? A classe musical angolana é uma vergonha. Quem são essas figuras que formam essa classe da música, não é? Tanto quanto na classe essa juvenil, não é? E na classe essa sênior é uma vergonha, porque morreu um dos vossos colegas. Morreu, não é, uma pessoa que deu abertura em muitas fases, não é? Fases essas de paz, fases essas de guerra, não é? E que por sua vez também diante da sua música fez com que o coração o coração daqueles que lutavam uns contra os outros pudessem amolecer, não é? Quanto à questão da morte do Charles Bapoti, não é? É uma vergonha total, uma vergonha total. Se fosse, não é, figuras essas internacional, não é, de outros países, as páginas, a TPA, a TV Zimbo e por aí fora estariam a dar destaques, não é, de figuras essas que não fazem parte da nossa história, não é? Como tem sido feito muitas das vezes, quando se toca em figuras essas internacionais, não é? Ou pessoas essas, cantores esses de outros países, as pessoas têm tendências todas de meterem nas suas páginas, homenagear como se fosse uma figura que marcou a diferença em tempo de paz, não é? Nós temos aqui, não é? Nós temos aqui a nossa figura, que é o Charles Bapoti, querendo ou não, né? Charles Bapoti, poderíamos estar a considerar também o nosso Charles Bapoti como se fosse uma figura essa, não é nossa, não é, em termos esse histórico, não é, como, não é, o Michael Jackson foi considerado lá na sua terra, no seu país, mundialmente. É do mesmo jeito que a gente tinha que começar a marcar a diferença, não é? Porque nós somos africanos, sim, sabemos muito bem que dentro desse conceito africano existe muito significado em termos esse, né, quando nós falamos sobre cultura, a espiritualidade, não é, a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos costumes, como é que nós agimos perante essa situação, né? Isso marca sim a diferença, não é? Quando nós olhamos as nossas figuras, nós normalmente, não é, fizemos caras essas, não é, como se fosse, não são importantes sim. Vamos olhar um bocadito da importância a essas figuras que marcaram a diferença em outros tempos, né? A classe da música angolana está doente. A classe da música angolana está doente. Não é? Quem são esses famosos? O porquê que devem ser considerados famosos? Não é? O porquê que devem ser considerados famosos se eles não se dão importância, não se dão, não é, o respeito de valorizar os seus patriarcas, as figuras mais importantes que deram voz, não é? O porquê que nós devemos considerar essas pessoas, não é, músicos e famosos, não é? Ministério da Cultura é que, não é? O Ministério, um puxão de orelha aqui para o Ministério da Cultura, né? É uma vergonha total, não é? Quem deveria tomar conta desse evento, porque é um evento, não é? É um evento no momento, parece que não, não é? Quando falamos sobre óbitos, há óbitos que se tornam grandes eventos o óbito do Charles Bapoti poderia ser considerado como um grande evento, porque é uma figura marcante, é uma figura que marcou a diferença, é uma figura que contribuiu para alguma coisa no nosso país, conseguiu furar sítios onde qualquer pessoa não chegava, não é? Conseguiu, não é? Conseguiu estar com as figuras mais terríveis, não é, da história da Angola, não é? Uns têm o seu lado esse diferente, mas nunca deixaram de ser figuras essas terríveis em tempo de guerra, não é? Por isso é que estou aqui para poder falar um bocadinho, puxando a orelha a esses músicos angolanos, que é uma vergonha, não é? Também aqui ao Ministério da Cultura, não é? A forma em que têm tratados não é, alguns artistas ou alguns músicos aqui, não é?
é necessário que, não é, que nós façamos as nossas críticas diretamente com base naquilo que nós estamos a acompanhar. Não é? Quando nós falamos sobre o perdão, não é, não só falar do perdão, não é, daqui para fora, mas nós temos que falar sobre o perdão, não é, lá no fundo do coração, para que nós possamos então transmitir o amor, porque também a nossa presença, não é, em determinados sítios, não é um sinônimo de amor, não é? Mostra-se claramente que muitos, não é, foram infelizes nesse momento da morte do Charles Bapoti. Eu sei que muitas das pessoas tinham medo de se fazer presente, não é? Botei aquela dica aí, quem sair o último do cemitério será o próximo, ou quem sair primeiro será o próximo. Então as pessoas sentiram-se um bocadito ali perdidos, não é? Mas não é, eu quero dizer assim, mesmo que a pessoa for a seguir outros caminhos, em momento esse depois da morte, não é? Quem faz o fecho aqui é uma oração, não é? É a oração. Nós, não é? Em todo momento, nós podemos girar para todos os lados, mas quando chega a nossa hora da morte, não é? Não é? Nós, não é? Somos levados, não é? Por lado esse, não é, de Deus. Ninguém está ali para fazer uma oração essa do lado esse errado, não é? A primeira coisa, nós vamos abrir a Bíblia. Até mesmo o próprio curandeiro, o próprio feiticeiro, antes de fazer o seu trabalho, não é? Ele faz a sua oração, porque ele depende, não é, da bênção de lá de cima. Então vamos lá prestar bem atenção àquilo que nós temos feito, não é? É aquilo que se está a dizer com relação ao senhor, não é, o nosso patriarca, que é, não é, o Charles Bapoti, não tem lógica nenhuma, não tem lógica, porque até então ele sempre disse que foi um curandeiro, não um quimbandeiro, porque o quimbandeiro e o curandeiro é diferente, não é? E é isso que eu queria passar aqui, o meu descontentamento perante ao tratamento que foi dado ao Charles Bapoti, não é? Diante da situação, não é, em que ele, não é, fez parte em termos esse, do processo de paz, em termos esse, não é, de mensageiro, não é, tanto quanto do lado do Jonas Manhã, Sidon Savimbi, senhor Roberto, e posteriormente então também o senhor, não é, José Eduardo dos Santos, e ele era uma figura considerada mensageiro, porque sem esses mensageiros não haverá paz. Então é necessário que as pessoas, não é, acordem e quando nós falamos sobre quando nós falamos sobre história, devemos lembrar de, não é, Charles Bapoti. Vão visitar, vão conseguir perceber exatamente o que eu estou a dizer, né? Quanto à questão da representatividade, não é, da representatividade de algumas figuras ali de Estado, é uma vergonha total, não é? Sem esquecer aqui, eu consegui mais ou menos acompanhar ali, não é, o Nelito Equique. Eu até nesse momento tiro o chapéu ao Nelito Equique, porque ela apareceu lá como, não é, em nome pessoal. Ele apareceu em nome pessoal, não em nome do partido. Mas que tal se os mesmos também, outras figuras, pudessem fazer, não é, a sua representatividade em nome pessoal ou em nome do partido? Não é? É aqui onde começam as falhas, não é? É aqui onde nós começamos não é, a refletir. Quando nós somos vivos, quando nós temos público, nós somos usados de tal forma para fazer então aproveitamento. E aqui viu-se, não é? Viu-se exatamente, não é, como é que certas figuras são tratadas. Não é? Vamos prestar bem atenção, não é? Porque a nossa vida não deve estar virado em termos desses partidários, porque nós não sabemos o dia da manhã. Hoje poderás tu ser uma figura que marca a diferença, não é, diante das lutas partidárias, mas amanhã quem será? Não é? Como é que vai ser tratado? Então temos aqui o exemplo novamente do
Charles Bois-Potty, não é? Que foi uma figura que marcou a diferença no processo das eleições de 2022, não é? E hoje, não é, enterramos o Charles Bois como se fosse uma pessoa menos conhecida, menos importante, não é? Uma pessoa que não uma pessoa desconhecida. O Charles Bois-Potty deveria ser, não é, bem tratado em termos esses, não é, de homenagem. Quando nós falamos sobre homenagem à nossa presença, não é, a nossa presença. Eu sei que muitas das vezes, não é, nem todos não é, poderão estar nos nossos óbitos, porque é dali onde nós conseguimos perceber exatamente quem foram essas pessoas, quem são os nossos amigos, quem poderá chorar junto com os nossos maridos, quem poderá chorar juntamente com as vossas esposas. É ali sim onde nós conseguimos perceber quem são essas pessoas. Não é? Será que essas pessoas só tiveram com o Charles Bois por interesse? Porque ele vendia um outro serviço, não é? É isso mesmo que as pessoas viam dela, não é? É isso que algumas pessoas viam dela. Quanto à questão aqui de alguns descontentamentos que houve depois, não é? Vou voltar um bocadito aqui depois a condecoração do Charles Bois-Potty. O Charles Bois-Potty mereceu sim, independentemente de que essa condecoração venha da mão de quem é, não é? Mas ele mereceu sim essa condecoração. Charles Bois-Potty foi uma pessoa, não é, importante, uma figura, não é, que marcou a aderência, uma figura de uma figura de destaque, não é? E isso, não é, ninguém poderá tirar mais, não é, a família ou ao Charles Bois-Potty, não é? Essas reclamações que tem havido ali, porque o Charles Bois não deveria ser condecorado e por aí fora. Eu pergunto a essas figuras que disseram que o Charles Bois não deveria ser condecorado, por que ele não deveria ser condecorado? Não é? Eu pergunto, não é, se o K2 tem alguma credibilidade para ser alguém para ser condecorado. O que ele fez na sua vida? O que o K2 representa? Eu sei que representa alguma coisa na franja essa dos kuduristas, né? Marca aí alguma diferença, mas eu quero dizer assim, K2 já chega, não é? Já chega deste teu mimimi de estar toda hora, não é? Quer dizer, quando você não quer aparecer em determinado sítio, não é? Mantenha-se calado. Quando você não quer participar em alguma atividade, não é não é? Mantenha calado, não é? Não faça com que, não é, o nome da pessoa seja visto como uma pessoa essa de, não é, como é que eu vou dizer, como é que se diz? Ajudem-me, por favor, eu até já fico chateada aqui, né? Em comparação ao K2 e o K2 vai para a escola, miúdo, vai para a escola, depois só assim que vais perceber exatamente quem foi, né? É aquilo que o próprio, não é? Que o próprio nosso mais velho dizia, não é? Não é? Biquíni furado, não é? E muitos deles mesmo deveriam ir tratados de biquínis furados, não é? Quando uma figura, não é? Quando uma figura desaparece fisicamente, muitas das vezes as músicas delas são dadas importância, os memes vão estar por ali, né? As pessoas vão usar de tal forma, não é? E é isso que tem sido, não é? Quanto à questão aqui do posicionamento dos partidos políticos, tiveram pessimíssimos, não é? Nesse contexto, né? Precisamos sim aprender, não é, a estudar mais sobre política. Qual é o papel, não é? Qual é o papel, não é, do Charles Bois em termos esses, não é? Qual foi ou quais foram, não é,
a importância, não é, do Charles Lisboa no processo esse político, não é? Sabemos nós, se irem pesquisar mais para frente, vamos ter também um Charles Lisboa no meio de políticos esses internacional, não é? Muitas das vezes diante desses processos aqui de acordos, não é? Estava sempre, não é, o nosso mais velho, que é o Charles Bapoti, não é? E é mais ou menos isso, é o meu desabafo hoje, que eu fiz um vídeo, mas não me senti bem, resolvi fazer essa live, não é, em termos esses, não é, de homenagem, do respeito pela figura do Charles Bapoti, não é? Quando nós olhamos para um Luke Dube, quando nós olhamos por outras figuras de outros países, o porquê que nós não fizemos isso às nossas figuras? O porquê que nós não demos importância às nossas figuras? O que é que nos impede a não dar importância às nossas figuras? Não é? O porquê que algumas figuras são filhos, outras figuras são enteados, outras figuras são filhos bastardos? O porquê que tem acontecido isso quando se toca em termos esses de morte? O porquê que o Ministério, não é, da Cultura tem se despido dessa responsabilidade, não é? Quando nós falamos sobre a responsabilidade, não é, o papel do Ministério da Cultura no que diz respeito sobre, não é, algumas atividades essas, não é, que envolve morte de algumas figuras essas, não é, conhecida, o porquê que o Ministério da Cultura tem demarcado nestas situações? São perguntas essas que nós temos que fazer, não é? Quando se toca, não é, nesses casos, são perguntas essas que nós temos que fazer sem medos e sem receios, não é? Seja lá de quem for. Nós estamos a falar, não é, de assuntos esses importantes, não é? Eu sei que muitas das vezes muitas pessoas não vão muito com a política, não lidam muito bem com a política, mas quando um dos dias nós começamos a aprender a falar mais sobre a política, não é? O nosso país vai mudar. Quando nós deixarmos, não é, de estar nas redes sociais para falar de bundas, mamas e como é que eu vou dizer, de magias, dinheiros, ganhos sem esforço, nós vamos aprender, nós vamos construir um país esse organizado. Por isso é que nós temos jovens esses desorganizados, mal informados, que, não é, para que possam subir de vida, vão em busca de feitiço, vão em busca, não é, de mixórdia, não é, e vem estando aqui no círculo esse das redes sociais, confundir a mente de algumas pessoas, não é? Então vamos prestar bem atenção aos sinais, são dados, não é? São dados, não é? Quando se fala aqui no que diz respeito sobre, não é, a representatividade, os partidos políticos deveriam marcar sim a diferença ali, não é? Não significa que deveriam ir lá com as bandeiras todas e dar, não é, e darem depoimentos, não. Era necessário que também, não é, lembrassem um bocadito o papel, não é, do Charles Lisboa, não é, em determinados partidos, não é? Me dirigindo aqui pelos partidos novos, não é? Muitos desses partidos novos não, também deveriam se posicionar, não é? É triste ver o funeral, o óbito de alguém grande, não é, a decorrer como se fosse um óbito ou um evento esse de criança, né? Poderia até a família dizer assim, no momento do funeral, não é, será um funeral restrito à família, tudo bem, aí sim era, não é, para se respeitar, mas enquanto não houve essa restrição, não é, as figuras de Estado deveriam sim se representar, as figuras de Estado sim deveriam posicionar perante a figura do Charles Bapoti. É uma vergonha, não é? É uma vergonha quando nós falamos sobre a política angolana, é uma vergonha, não é? Quando nós falamos sobre o posicionamento de alguns representantes, não é, que representam algumas instituições. Nós estamos a falar em termos esses, não é, não só da cultura, mas também em termos esses da educação,
não é? Porque marcou a diferença, querendo ou não, marcou a diferença. Então, Lisboa Poti não foi só conhecido como um bruxo, como muitos dizem. O Charles Lisboa Poti não pode ser só lembrado porque foi um curandeiro, que muitos estão a dizer ali nos comentários, ele agora vai ter que ajustar as contas. Não, quem vai ajustar as contas com Deus, ou quem vai para o inferno são vocês, porque muitos de vocês foram à procura dos serviços dele. Né? Se calhar até ele vai ser considerado um santo, não é? Porque ele foi somente uma figura, não é? Uma figura que representou aquela franja das atividades. Então é preciso, não é? É preciso que as pessoas analisem, não é? É preciso que as pessoas, não é, reflitam, não é? Reflitam muito bem, porque o inferno não serve só para aqueles que andam, não é, em maus caminhos, porque até também o inferno vale para todos, não é? Para quem acredita, não é? Para quem acredita, não é? Para quem acredita em Deus, é aquilo que eu já teria dito no início, não é? Mesmo quando um curandeiro morre, ou um bruxo morre, não é? Diante da sua cerimônia fúnebre, não é? Nós fizemos questão de fazer uma oração, não é? Fizemos questão, não é, de abrirmos uma Bíblia para poder então, não é, deixar essa mensagem não diretamente às pessoas, a pessoa que morreu, mas às pessoas que estão à volta, não é? Porque aqui fica a reflexão, tudo que nós fizemos cá, não é? Tudo que nós juntamos, a riqueza, não é? Tudo que é bens materiais, tudo cá fica, porque muitas das vezes nós esquecemos que nós não somos apenas turistas, nós somos apenas passageiros. Do pó viemos e do pó voltaremos. Então fica aqui, não é? Fica aqui a minha maior atenção, não é? A minha maior atenção no que diz respeito sobre Charles Lisboa Poti, não é? Não importa quem ele foi, não importa porque ele já não vai se defender. Eu sei que muitos de vocês que frequentaram, não é? Que frequentaram a casa, não é? Estão com o coração pesado, tinham medo de ir... não é, acompanhar na sua última morada, pelo menos pelo menos iam se dirigir um bocadito ali à viúva das condolências, como manda a lei, como diz a cultura também, não é? Porque cada província tem a sua, tem a sua cultura, tem os seus costumes, tem as suas tradições, as suas magias, como Luanda, temos as mamães da ilha de Luanda, as quiandas e por aí fora, como Cabinda também tem a sua cultura, tem as suas tradições e costumes, Malange e de Cabinda, Wambo, Benguela e por aí fora, Lungo Alto, Gabel e por aí fora, cada um sabe exatamente, não é, em que clã pertence. Não somos nós que devemos julgar, não é? Nós estamos a falar de uma figura assim que marcou a vida, a nossa vida, enquanto, não é, durante e pós-guerra marcou sim a diferença, né? E isso é que nos faz com que nós possamos estar aqui. Somos pouco que estamos aqui a falar um bocadito a mais sobre, não é, Charles Lisboa Poti, não é, mas que, não é, o mais engraçado é que quando óbitos de pessoas ligadas ao governo, não é? Lembro-me aqui quando morreu o tal cão aputarado. O aputarado, o que aconteceu exatamente? Qual é o alvoroço que aconteceu depois da morte daquele cão aputarado? Quando morreu o cãozinho da Beatriz, o que aconteceu? Houve como dizer, não é, as manchetes todas, as páginas todas, as televisões chamaram, fizeram entrevistaram para saber como é que a mãe do cão está depois da morte do cão, não é? E quando se toca a uma pessoa, a um ser humano tão quieto, é uma vergonha. Então, não é? Então,
O que eu posso dizer assim é que o ser humano já não tem valor, não temos valor. Nós estamos aqui apenas, não é? Apenas como pessoas essas insignificantes, não temos valor, não somos valorizados, não é? E quando nos olhamos assim, no que diz respeito sobre um velório de um cão, de um cão, quando nós olhamos, não é? E é triste, é triste. O óbito da cadela da Beatriz, ou da cadela, ou do cãozinho, não é? Quer dizer, cobriram em todas as páginas manchetes e a dona foi chamada, não é? Quer dizer, pagaram uma quantia para que ela pudesse estar ali, a dor depois da morte do cão. E quando nós olhamos a situação do Charles Bois, está quieto, está quieto. A classe musical está doente, não é? O Ministério da Cultura tem abandonado muitas figuras em momentos esses de morte, em momentos esses de doença, né? Muitas das vezes não são dado muita importância porque, não é? Já não sabem exatamente o que ele poderá dar caso ele vier a recuperar, não é? Por isso é que muitos desses cantores são atirados de lado, não é? Quando um dos dias nós começamos a aprender a dar importância a quem foram essas figuras, não é? Vai ser tarde demais, porque em outros países dá-se importância assim a essas figuras que, não é, que fizeram a sua história, não é? Existe aqui várias formas de como Charles Bois, não é, marcou a diferença, não é? Eu já teria mencionado aqui, não é, o percurso do Charles Bois Poti, não é? Quando nós, até as minhas filhas que não nasceram em Angola, não é? Não nasceram em Angola, conseguiram mais ou menos se comover com a morte do Charles Bois Poti. Uma das minhas filhas conseguiu comover-se, minhas filhas nunca pisaram em África, né? Nem muito menos em Angola. As minhas filhas comoveram-se com a morte do Charles Bois Poti, né? O porquê que elas se comoveram? Porque no Charles Bois Poti não é praticamente do meu tempo não posso dizer assim, mas como criança acompanhei sim o Charles Bois Poti, mas Charles Bois Poti já era do tempo dos nossos pais, não é? Mas conseguimos também, é como o Michael Jackson, não é? Muitas das crianças conseguem mais ou menos gostar da música do Michael Jackson, não é? É tal e qual os nossos filhos, as músicas que nós vamos escutando, vamos ouvindo, elas vão começar não é? Algumas músicas que eu fui ouvindo também, não é? A minha mãe cantava, o meu pai cantava, não é? E eu também fui gostando e estou novamente também a ver aqui as minhas filhas a gostar de algumas músicas que no outro hora não era da minha idade, era da idade, era do tempo dos meus pais, dos meus avós, e nós estamos a consumir, elas também estão a consumir. Então é dessa forma que nós temos que passar testemunho, não é? E a minha filha, onde ela interessou-se, é na parte onde soube que o Charles Bois Poti foi um dos primeiros, não é, mentores, não é, do táxi em Angola, não os azuis e branco, mas também outra parte onde ela se interessou é saber exatamente quem foi o Charles Bois Poti, não é, como professor esse de francês, não é? Interessante, né? É interessante. Então nós temos mesmo que chamar a atenção aos nossos famositos aí da Angola, não é? Se informem, não é? Se informem mesmo, não é? Ainda há tempo de ajudar a gente a aperfeiçoar, não é? Aperfeiçoar um bocadinho, não é? Esta é a parte que cansa um bocadinho, não é? Quando chega essa parte aqui do TikTok que a pessoa tem que... Tá.
Não é? É importante que as pessoas tenham a amabilidade de poder perceber, não é, qual é o papel desse músico, quem ele foi, Charles Boapoti. Charles Boapoti, não é, marcou a diferença na nossa vida, marcou a diferença, não é, com as músicas dele, com a dança dele, não é, a forma que ele se dirigia às pessoas, não é, ali vem a parte dos vizinhos, a importância, a falta em que os vizinhos, foram relatando, não é? Quando ele passava na rua, ele cumprimentava todos e ajudava também muita gente ali no bairro. É aquilo que muitas das pessoas têm dito ali, como é que ele que dizia que tem clínicas e tem não sei o quê, é bruxo, como é que a mulher dela vem pedir ajuda às redes sociais, não é? Ele poderia, é aquilo que a mulher dele já teria dito, não é? O Charles Boapoti já estava nessa situação mais ou menos já há uns 7 meses. Quer dizer que a força dele natural é que falava, quer dizer que mostrava-se que que ela não estava a passar por aquela situação. E essa ideia das pessoas dizerem que, não é, que quando alguém está com um dedo inchado, está com um pé inchado, é porque apanhou tal lá. Nós temos que deixar também desse lado brusco, não é? Quando uma pessoa tem problemas esses sérios, em termos esses também do coração, fígado, rim, às vezes tem tendência também de fazer retenção de líquido, não é? Retenção de líquido, muitas das vezes o corpo incha, não é? Ainda mais quando tem também problema esse do rim, o corpo incha, não é? E começa a dar aí alguns sinais. Essa nossa forma de fazer leitura às vezes também tem que começar a acabar. Nós temos o hábito de não visitar, de não fazer consultas essas, de rotina, né? Não, ela só morreu depois de ir buscar, de ser condecorado, porque quem se mete com quem está do lado da UNITA corre o risco de ser morto pelo empelhar. Isso, nada disso. Nem tudo nós temos que começar a levar por esse lado, né? Nem tudo é verdade, não é? Nem tudo é verdade. Vamos lá começar a meter bem, não é? A consciencializar as pessoas a importância de fazerem consultas de rotina. E aquilo que a esposa dele já teria dito, ele já tem estado há mais de 7 meses a lutar, não é, fazer consultas ali sem que as pessoas saibam e por aí fora. Então vamos lá respeitar, não é, esse lado da família. Não é? É mais ou menos isso que eu queria dizer com relação aqui aos artistas. Fica aqui mesmo o meu puxão de orelha, não é? Ou vocês se organizam quando, não é, tiver acontecido alguma coisa com alguns, não é, dos vossos colegas, ou vocês então, não é, mil vezes essa franja, não é, não existir. E é uma vergonha total quando uma franja de músicos não aparecem, não valorizam, não apoiam os seus colegas em momentos esses. Viu-se ali, sem esquecer aqui, viu-se ali na situação daquela jovem culturista quando faleceu, não é? Esqueço-me o nome dela, não é aquela que cantava o arroz na panela acabou, ou arroz na panela acabou, né? Na situação em que ela se encontrava, muitas das vezes ela foi abandonada, até mesmo pelos seus colegas culturistas. Não davam importância, ela teve a passar por N situações, não é? Engravidou depois, o que aconteceu depois, já não sei se perdeu o bebê, se não perdeu o bebê, não é? E quem teve ali sempre é apenas uma determinada figura, que é o Gattuso. Eu acompanho também aquela figura, não é? Então a importância de vocês darem valor ou valorizarem os vossos compatriotas, valorizarem os vossos colegas, porque hoje são eles, amanhã serão outros, não é? Amanhã, quando acontecer com, não é, outros, não é, que fizeram tal coisa com esses que
que acabaram por morrer, né? Amanhã não vamos querer ouvir as vossas reclamações, né? Nós estamos a falar da franja essa da música, tanto quanto Kuduro, Semba, Kizomba e por aí fora, rap e por aí fora. Não é? Então, a maior atenção. Não é? Por que eu vou buscar sempre, não é, figuras essas que passaram por situações essas complicadas? Não é? Porque ela estava ali, não é? Ela esteve ali, era a vossa colega do Kuduro, não é? Ela precisava de ser acompanhada, ela precisava de ser socorrida, ela precisava de apoio. Muitas das vezes foi-lhe negado esses apoios, né? Em 100 daqueles amigos que sentam conosco em uma mesa, não é, uma mesa farta, uma mesa bastada, não é? Vamos ter somente uma ou duas pessoas que vão poder nos ajudar, como tal qual aqui vimos ao senhor Charles Boapoti. Poucos, não é, deram importância, poucos tiveram ali, não é, em momento esse de tristeza junto da mulher dela, né? Graças aos vizinhos humildes, aqueles que são considerados pobres, miseráveis, que tiveram ali, né, a fazer o seu papel. E sempre marcou sim a diferença. Sempre marcou sim a diferença. É um momento em que nós conseguimos detectar quem são, afinal de contas, essas pessoas, não é? O porquê que essas pessoas tiveram conosco, não é? Porquê que essas pessoas tiveram conosco, não é? Ai, não tive tempo, não é? Nós nunca temos tempo, não é? Quando está a acontecer com outro, não é? Desses difíceis nós nunca temos tempo. Quando nós perdemos, mais tarde nos lembramos o quanto nós fomos ingratos. É a mesma coisa que tivemos aqui, não é, diante da mão do Charles Boapoti, não é? Muitas dessas figuras, onde é que tiveram aquelas grandes figuras que visitaram os seus serviços espiritual, que andaram ir lá fazer, estão magoados, né? Não é? Onde é que estão essas figuras, não é? O porquê que não tiveram pelo menos só no momento do velório, o que os fez não estarem lá, não é? Não tem tempo, não tem tempo. O que eu posso dizer aqui é o quê? É que, não é? Ninguém sabe qual é o dia da manhã, qual é o dia da manhã, não é? Qual é o dia da manhã, o nosso dia. Podemos acumular, podemos dizer hoje que não temos tempo de ir dar um abraço, de ir dar uma condolência em alguém que a gente conhece, não é? Nunca temos tempo de nada, nós corremos para tudo, nós corremos quando perdemos o transporte, nós corremos quando, quer dizer, não queremos atrasar pelo menos 5 minutos do trabalho. Eu aprendi a atrasar, né? Porque é necessário, é importante, né? Nunca temos tempo para estar com aqueles que são os nossos, nunca temos tempo de estar com as nossas famílias, nunca temos tempo de estarmos com aqueles que nós amamos, nunca temos tempo para nada, não é? Em tempo esse de morte, olha, então é complicado. Nós estamos a falar de uma coisa essa muito séria, não é? Corremos para tudo, não é? Queremos ir buscar tudo, não é? Queremos ter as coisas rápido, sem passar pelo processo de sacrifício. Por isso é que tem estado aqui muitas jovens, muitas miúdas perdidas, essas, em termos esses de trabalhos esses, não é? De magia, achando que, não é, para obterem, não é, riqueza, é preciso que as pessoas, não é, nós estamos a perder o amor para tudo. Muitas dessas crianças que estão a aparecer ultimamente aqui em busca de coisas, essas, não é, acabam por sacrificar as suas famílias, acabam por dormir fazer promessa de dormir com os seus pais. Então nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos em todos os campos, não é? Quando se toca nas questões essas de solidariedade, nós estamos cru. O que está acontecendo exatamente? Precisamos nós de mudar a nossa consciência, não é? No que diz respeito sobre o Ministério aqui da Cultura, não pode haver filhos prodígio e
não é, enteados, não pode haver aqui filhos bastardos, não é? E uns são, outros não, devem todos eles serem tratados como deve ser, porque é da responsabilidade, sim, do Ministério da Cultura, não é? Tratar desses casos. É o Ministério da Cultura que deve, por sua vez, fazer o seu papel como representante como tutor desse, não é? Deste músico, em termos esses, não é, de acompanhamento, não é, em momento esse de morte ou de saúde, porque eles trabalham, se trabalham diante das vossas, como é que eu posso dizer, das vossas campanhas, então é necessário mesmo, não é, que haja aqui mudança nesse contexto. Nós estamos a falar em termos esse, não é, de ajuda em determinados ou em determinadas figuras, não é, que representam a cultura em Angola. Nós estamos a falar de Angola, porque é mais ou menos isso. Espero que cada vez faça aqui, tirarmos aqui alguns aprendizados, fazer reflexão profunda, não é, com relação ao funeral ou ao velório do Charles Boaputi, o porquê que ele foi tratado desta forma, não é? Não havia motivo nenhum dele ser tratado desta forma, não é? É como se fosse uma figura que foi desprezada em todos os campos, não é? Se falam tanto sobre o perdão nós temos que nos rever, não é? Quando nós falamos tanto sobre o perdão, não é? O que significa essa palavra? E é triste quando nós acompanhamos essas situações. Eu fiquei aqui um bocadito assim, o meu coração começou aqui a funcionar de tal forma, então me fez mesmo com que eu pudesse falar sobre Charles Boaputi. Descansa em paz, mais velho, não é? Descansa em paz, obrigada por aquele divertimento ali, não é? Algumas, não é? Nos deixou aqui também algumas falas aqui que nós vamos começar a ir rebuscar para poder postar, né? Biquíni forrado, eu gostava tanto desse lado, né? E eu digo aqui mando aqui uma mensagenzinha ao senhor K2, não é? Vê se tu se revém, não é? Vê se tu aprendas mais, não é? Precisas de uma pequena instrução ali para poderes, não é? Se reencontrar, porque não basta só sermos, não é, libota do regime, não basta só sermos, não é, panos de chão esses dos partidos políticos, não é? Ainda há tempo de poder se aperfeiçoar, não é? Valorizar, mesmo que querendo ou não, não é? Aquela figura, lidar bem ou não com aquela figura, é preciso que haja respeito diante daquela figura, não é? Quando nós exigimos o respeito a nós também temos que respeitar os outros para que nós sejamos respeitados. É aquilo que a minha mãe dizia. Não significa que tu és mais velho, que andas por ali a faltar com respeito aos menores, né? O mais velho deve igualmente respeitar o menor para que o menor também possa respeitar o mais velho. E esse conceito de respeito tem se perdido, não é? Durante muitos anos. Por isso é que nós devemos nos posicionar perante essas situações, né? Devemos nós procurar resgatar, não é, a nossa cultura, não é, a nossa tradição, os nossos costumes, não é, o respeito, não é, mútuo entre pessoas, entre mais velhos e crianças e mais velhos. Amanhã vou estar aqui para poder falar sobre outros casos. É mais ou menos isso, não é?
às vezes nós achamos que devemos todos nós nos sacrificar pelos partidos políticos. Capa 2, ainda há tempo, és tão jovem, busca conhecimento, não seja o escravo dos partidos políticos, não é? E quando houver mesmo situações essas, independentemente do que aconteceu entre aquela figura e aquela figura, não é? Se for questão essa de morte, não é? Faça o seu papel como pessoa, não é? Como profissional, não é? Não seja uma pessoa, não é? A aproveitadora do momento, mas seja, não é, faça o seu trabalho como ser esse humano, não é, faça o seu papel como, não é, como manda a lei, não é, o respeito mútuo perante a morte, não é, de alguém, não é, faça-te representar porque você não sabe o dia da manhã. É mais ou menos isso. Este é o meu conselho que eu deixo aqui ao Capa 2, se bem que não é uma figura que eu sigo, não é mais, não é de tanto estar envolvido aqui nessa senda das políticas sociais de Angola, então acabo por presenciar ou assistir várias dinâmicas aqui nas redes sociais, não é? Antes de mais nada, vou só passar aqui uma rúbrica. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Quando eu digo de se doar por 1 minuto, também por esses casos capa 2, se doar pelo menos, não é? Poderias fazer o teu papel como um colega, não é, da mesma área, não é? Chama-se também doação, se doar por umas horas. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto. Por 1 minuto estarão a salvar a vida, por 1 segundo também estarão a marcar a diferença, não é? Não se esqueçam, não é? Caso houver uma chamada, não se esqueça de atender. Não hesite, atende essa chamada, porque você não sabe, não é, se poderás ter novamente a oportunidade de falar com aquela pessoa, porque em 1 minuto estarás também a salvar a vida. Na falha de um atendimento, não é, poderá estar a fazer com que essa pessoa passe, não é, por questões complicadas, não é, como perda de vida, não é? E também não se esqueçam, não é, de se doar por 1 minuto. Em 1 minuto estarás a marcar a diferença, não é? Doem sangue, que é importante. Estou a falar agora no que diz respeito sobre patologia, essa anemia falciforme, porque é importante, porque vocês não sabem. Quando vocês fazem uma doação de sangue, estarão a salvar vidas. As vidas importam, seja de quem ela for. Um bem-aja para todos vocês, vão até já, que aqui também é o espaço para o amor. É isso aí, um bem-aja. Bom sábado para todos vocês. Sejam felizes. Obrigada.